Essas bolhas de aparência estranha não são apenas algumas bolas de gelatina aleatórias no oceano. São alguns dos maiores organismos com apenas uma célula encontrados na Terra e estouram se forem apertados. Estamos analisando um tipo específico de alga, a Valonia ventricosa, que pode ter o tamanho de uma cabeça de alfinete até um globo ocular, ou melhor ainda, um olho de marinheiro, como é normalmente chamado. O tamanho depende do que há em seu vacúolo, que é o espaço dentro da parede celular. Esse organismo é formado por apenas uma célula, mas pode ter mais de um núcleo. É como se tivesse muitos centros de controle em apenas uma célula. Isso acontece porque é coenocítico, ou seja, é formado por vários núcleos sem paredes que os separem. Essa não é uma criatura mítica escondida no fundo da Fossa das Marianas. Mergulhadores de todo o mundo que gostam de explorar recifes de corais podem se deparar com ela. Essa alga tem cores diferentes, como preto, verde brilhante ou prateado. Elas dependem de como as paredes das células são formadas. Em alguns casos, os pesquisadores se depararam com uma esfera brilhante no fundo do mar que parecia um ovo de ouro, que curiosamente tinha um buraco. Então, a pergunta era se algo havia tentado sair ou entrar nesse globo. Espera-se que tenha sido apenas uma bolha de gelatina cuidando da própria vida. Normalmente, as células não crescem tanto, isso prejudicaria seu equilíbrio. Se algo for muito grande, a proporção entre a área da superfície e o volume não será mais a ideal. Mas os olhos de marinheiro têm seu próprio truque para ficar tão grandes. Há diferentes partes dentro deles, e cada uma tem seus próprios cloroplastos e núcleo. Se você estourasse uma dessas bolhas de gelatina, ela não iria simplesmente explodir como um balão, mas provavelmente se soltaria, pois é necessário apenas um núcleo para o crescimento de um novo globo ocular. O que significa que seria difícil ter essas criaturas em aquários, mas elas podem pelo menos viver pacificamente no oceano, esperando que ninguém as estoure. Agora, a pergunta é: se um ser unicelular pode crescer até esse tamanho, quão grandes podem ser os seres vivos reais? O maior animal que já andou em nosso planeta foi provavelmente um dinossauro chamado Argentinossauro, um gigante que viveu há cerca de 90 milhões de anos. Podemos compará-lo à criatura terrestre mais pesada que temos hoje, o elefante africano, que chega a pouco menos de 7 toneladas. Gigantesco para nós, mas pareceria um inseto ao lado do Argentinossauro, que pesava cerca de 77 toneladas. No entanto, ambos parecem pequenos quando comparados à baleia azul, com suas 165 toneladas. Esse é provavelmente o animal mais pesado que já viveu na Terra. Em teoria, e de acordo com as leis da física, as criaturas que vivem em terra podem chegar a até 120 toneladas. Há um princípio matemático que explica por que os animais não podem crescer indefinidamente. Ele diz: a proporção de 2 volumes é maior do que a de suas superfícies. Isso significa que, à medida que um bicho cresce, nem todas as suas partes aumentam na mesma proporção. Se o elefante ficar 3 vezes mais largo, alto e comprido, seu tamanho total também aumentará. Mas a massa aumentará muito, muito mais do que isso, o que significa que o volume crescerá mais rápido do que a superfície do corpo. É por esse motivo que bichos maiores precisam de membros muito maiores para suportar o peso. O problema é que eles provavelmente não serão fortes o suficiente para aguentar um peso tão grande. A única maneira do nosso elefante gigante imaginário mover um corpo tão pesado é ter pernas extremamente grandes e grossas, apenas para andar, imagine para fazer outras coisas. A física não é o único elemento que define os limites de tamanho. Caso contrário, teríamos que tomar muito cuidado para não acabarmos sob pés gigantes e largos de animais de 100 toneladas vagando por aí. Outra coisa importante é saber se há comida suficiente para eles, pois esses gigantes certamente precisam de muito alimento. Não se trata apenas de quantidade, é claro. As criaturas só podem crescer mais quando vivem em ambientes produtivos com alimentos de alta qualidade e ricos em nutrientes. Isso provavelmente explica por que alguns répteis, como os titanossauros, cresceram muito mais do que, por exemplo, os maiores mamíferos que habitavam as áreas terrestres. Os de sangue quente têm um metabolismo mais rápido e, por essa razão, precisam de cerca de 10 vezes mais comida do que os répteis para sustentar seu tamanho corporal. Estes não apenas contam com metabolismos mais lentos, mas também apresentam temperaturas corporais mais baixas, de modo que podem comer menos e ainda assim se sentir satisfeitos. E crescerão de qualquer maneira, pois não queimam suas calorias tão rapidamente. Não é de admirar que os maiores dinossauros que andavam sobre a Terra fossem 10 vezes maiores do que os maiores mamíferos.
Agora, as baleias azuis são uma espécie de exceção a todas essas regras. Elas são mamíferos de sangue quente. Mas quando se vive no oceano, ser gigante não é um grande problema. É mais fácil ser muito grande na água, porque isso elimina muito estresse e pressão dos ossos e músculos, algo que os animais terrestres não podem evitar. Dessa forma, as baleias azuis conseguem nadar e procurar comida o dia inteiro, e podem simplesmente abrir a boca e deixar o zooplâncton entrar. Então sim, nosso planeta provou que pode lidar com mega criaturas, porque, por centenas de milhões de anos, algumas andaram em terra. Não apenas nadaram no oceano, mas nos últimos 20 mil anos, a maioria desapareceu. Os grandes mamíferos terrestres, como rinocerontes e elefantes, existem apenas em algumas partes do mundo e seu número está diminuindo. Há menos baleias do que antes. E para que esses ou outros gigantes evoluíssem tanto novamente, os humanos teriam que se afastar. Podemos não ter dinossauros gigantescos, mas algumas das criaturas que vivem no mundo atual ainda são surpreendentemente e perigosamente grandes, como o crocodilo de água salgada, o maior réptil do mundo. Um macho pode crescer até 7 metros e pesar cerca de 1.000 quilos. Essa não é a única coisa assustadora sobre ele. A espécie tem a segunda mordida mais poderosa do planeta, logo atrás da do crocodilo do Nilo. O título de maior ave da Terra pertence ao avestruz. Ele tem asas, mas elas são muito curtas para voar. O animal as mantém estendidas quando corre e dessa forma consegue se equilibrar com mais facilidade. Além disso, seu corpo é grande demais para voar. É por isso que a evolução teve de dar a ele alguma outra vantagem, como a capacidade de correr muito rápido. Não deixe um avestruz chateado, a menos que você consiga correr mais rápido do que 65 km por hora em corridas curtas, ou pelo menos 50 km por hora em distâncias maiores. Em apenas um passo, essa ave é capaz de percorrer até 5 metros, que é o comprimento de um carro familiar de tamanho médio. Não subestime esses companheiros só porque são pássaros. Eles têm pernas muito fortes que usam para autodefesa e podem chutar com uma força que derrubaria até mesmo um leão. Você não esperaria que as tartarugas crescessem tanto e parecessem tão malvadas, mas de alguma forma as tartarugas jacaré ainda conseguem nos surpreender. Com mandíbulas que parecem bicos, carapaças com espinhos e caudas grossas e escamadas, realmente parecem o dinossauro do mundo das tartarugas, ou o principal inimigo dos jogos do Super Mario. Elas adoram passar seu tempo em lagos, rios e canais do sudeste dos Estados Unidos e vivem até 100 anos. Além disso, possuem órgãos quimiosensoriais no pescoço, o que significa que conseguem sentir o cheiro usando a garganta. Isso ajuda muito, pois seus olhos não são muito úteis nas águas turvas em que vivem. Em vez disso, simplesmente puxam água para a garganta em um método específico que chamamos de bombeamento gular, para obter amostras da água ao seu redor que desejam cheirar.